Professor Wilson Aparecido Parejo Calvo. So let me introduce Dr. Wilson. He's Director of Research and Development at the National Nuclear Energy Commission, CNEN, Rio de Janeiro, Brazil. Okay. He graduated in Metallic and Ceramic Materials Engineering from the Federal University of São Carlos and holds a master and a PhD degree in nuclear technology applications from the University of São Paulo. He began working at the Nuclear Energy Research Institute in 1988 and went on to pursue a successful career in both administration and technology. He's a senior technologies professor and a postgraduate advisor in the area of nuclear technology. He published nearly 100 full-length articles in international conferences, index magazines, and supervised more than 15 master's, doctoral, and postdoctoral students. He's leading expert in nuclear engineering with a focus on applications of nuclear techniques and industry. He emphasizes in radioisotope technology and ionizing radiation. So please welcome Professor Wilson, please. Thank you very much. Thank you so much. Let me see. Oh, I think it's here. Okay, I'm trying to fix, but não, deixa eu ver quem está aqui, só para ver como é que funciona aqui. Dr. Cal. Okay. Aqui, ok. Perfect. Já acertei aqui. Obrigado. Okay, good morning, ladies and gentlemen. I prepare my presentation in English, but all the slides is in English. Then I prefer to talk in Portuguese because I can give everybody some details that you have been done in these different strategic projects in National Commission for Nuclear Energy. First of all, thank you very much to invite the National Nuclear Energy Commission, and congratulations for our organized committee and CDTN in Universidade Federal de Minas Gerais, and all the participants to be here to attend this very important symposium. And I would like to concentrate our presentation in four main strategic projects. The first one is the Brazilian Multipurpose Reactor. So I will turn on in Portuguese now. O reator multipropósito brasileiro é dos projetos considerados estratégicos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, porque ele é projeto de arraste, né? Então, ele envolve várias instituições no país e no exterior. E como pode ser observado, né, a principal condução, o responsável é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, envolve o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, envolve, por exemplo, a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, todas as unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear, inclusive agora, né, o IRD, parte da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, tem contribuído para o projeto.
a parte toda com o CTMSP de enriquecimento para a fabricação dos elementos combustíveis, a ENB, a Amazuco, uma empresa de engenharia, a questão da parceria com a CONEA, Comissão Nacional de Energia Atômica da Argentina, a questão toda da Envap, né, também como empresa de engenharia especializada em reatores de pesquisa. Então, a gente observa que realmente é um projeto extremamente grande, é um projeto praticamente de 2 milhões, 3 bilhões de reais no total, e não é só um reator, como nós vamos ver aqui. Então, um dos principais benefícios desse ter essa instalação no país é a questão toda de autonomia com relação a várias tecnologias, né, para caracterização de materiais, para produção de radioisótopos, que hoje o Brasil não tem com seus reatores de pesquisa, que são 4 no total, um deles aqui no CDTN. Então, a gente observa que toda a parte de linha de feixe de nêutron para caracterização, inclusive complementação do próprio Sirius, para número atômicos menores, para a produção de radiofármacos, como nós tivemos a questão da pandemia, toda a dificuldade, e muitos países pararam a medicina nuclear por não ter radioisótopos, né? A questão de capacitação, de treinamento, de formação de pessoas, de envolvimento, né, de desenvolvimento de tecnologia nuclear, ele vem, né, junto com esse projeto de Erhace, que é o empreendimento do reator multipropósito brasileiro. Ele está localizado nessa região, uma região muito bonita, né? Fica a 100 quilômetros, mais ou menos, do centro da cidade de São Paulo, uma área de 2 milhões de metros quadrados, para ter uma ideia, o tamanho da Universidade de São Paulo, né? É a área do RMB. Ele está ao lado do Centro Tecnológico da Marinha. Então, toda a parte de desenvolvimento de propulsão nuclear para submarinos, né, está sendo desenvolvido ao lado, né, do próprio RMB. Então, parte desse terreno foi doado pela Marinha do Brasil e parte pelo governo do Estado de São Paulo. Aqui a gente observa, né, naquele platô lá em cima, né, no topo, vai ser construído o reator multipropósito. Hoje, essa foto ela já está totalmente diferente, toda essa parte já foi feito toda a parte do platô, o acesso, ponte, para chegar naquele ponto, né? E a nossa ideia é iniciar já a construção do reator em si no início de 2026. Tá? Então, aqui nós vemos a parte de baixo, um centro de informação, onde recebe-se as escolas, nós recebemos autoridades, ministros, né? Inclusive, foi encontrado uma área preservada, né? Uma área de arqueologia, um sítio arqueológico que está sendo preservado ao lado, inclusive, desse centro administrativo, né? Então, o empreendimento em si ele vai abrigar uma parte administrativa, uma parte de produção e de pesquisa, que nós conseguimos ver do lado direito aqui, e, no lado esquerdo, toda a parte de infraestrutura, de energia elétrica, abastecimento, água, tudo, né? Então, aqui no centro de pesquisa, na parte mais de produção, a gente consegue observar toda a parte os laboratórios, né, para a produção de radioisótopos, o próprio reator, né, que é o número 8, a parte de linha de nêutrons, feixes de nêutron cold source, que é o número 9, são as linhas de feixe para caracterização de materiais. Tem uma parte de fabricação de elemento combustível, análise por ativação neutrônica, tá? Armazenagem de elementos combustíveis. Então, é um complexo, né, que abriga hoje vários laboratórios que vão estar à disposição da comunidade científica nacional e internacional. Essa aqui é uma vista do próprio reator, né, onde ficaria a parte de produção de radioisótopos, inclusive, e aqui algumas informações, né, que nós temos do reator multipropósito brasileiro, né? Então, vai ser o de maior potência no país, de 30 megawatts. Tá?
a parte de refletor com água pesada. Então, tem todas as características, né, que a gente tem aqui no reator que o país vai adquirir. Né? Aqui também são algumas informações, né, com relação à piscina, né, ele vai ser do tipo piscina. Tem toda a parte de tanque de decaimento, né, a parte de hot cell para manuseio de alvos. Né? E aqui essa ilustração do núcleo que eu acho importante. Né? Então, ele foi modificado, né, com base nessa interação com as unidades todas, com possibilidades de várias aplicações, por exemplo, teste de combustíveis. Né? Então, se você quiser testar rampas para propulsão naval, então vai ter um dispositivo para teste de combustível com relação a esse comportamento. A questão de neutrografia, a parte de linhas de feixe de nêutrons, né? A parte de produção de radioisótopos para a área médica, para a área de indústria, né? A linha de nêutrons térmicos, análise por ativação neutrônica. Então, ele tem assim, vários dispositivos que podem ser acoplados nesse reator, que é único praticamente no mundo. Inclusive, vários dos novos reatores, né, o OPAL, o PALAS, né, que são os mais avançados que estão em construção, na Austrália, na Holanda, eles estão olhando muito essa proposta feita por nós, né, pelos brasileiros, como núcleo em termos de versatilidade. Né? E uma coisa que eu acho muito importante, né, que o Brasil acho que um dos 3 países no mundo, né, que detém tecnologia de enriquecimento de urânio, todo o ciclo do combustível, tem urânio, né, 30% prospectado, é a 6ª potência mundial em urânio, e está desenvolvendo um submarino de propulsão nuclear. Então, são poucos realmente os países que têm essa possibilidade. Esses daqui é uma fotografia, né, uma foto tirada de um dos nossos reatores, que é a unidade crítica, no qual os elementos combustíveis foram fabricados no IPEM, uma das unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear, são tipo placas, e os combustíveis do RMB já estão sendo testados. Mesmo antes dele entrar em operação, ele já está em teste, né, de criticalidade, de performance, de comportamento, né, já no sentido de aprovação junto à Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Tá? Aqui também, o importante é que esse centro, né, esse local de 2 milhões de metros quadrados, e ao lado está o Centro Tecnológico da Marinha, né, no qual existe uma parceria muito grande com os institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ele vai abrigar também, nós vamos ver na próxima, um laboratório de fusão nuclear, tá? A parte de aceleradores de partículas, laser de alta potência, né? Toda a parte de um centro integrado de radioterapia e diagnóstico, né? E a parte de treinamento, de graduação, pós-graduação. Então, realmente, é um complexo que está sendo construído com recursos do FNDCT, né, graças a essa garantia que nós temos de utilização do FNDCT para pesquisa, desenvolvimento e inovação no país, e no qual já foi reservado, né, já foi aportado praticamente R$ 1 bilhão até dezembro de 2026. Tá? Então, essa é a nossa... E aqui é só para, né, senhoras e senhores terem uma ideia, todas as fases, a complexidade de um projeto desse porte. Né? Então, além da Invap, da Mazu, essa parceria com a Marinha do Brasil, com a ANB, nós contratamos também a FIA, né, que é uma empresa e juntamente, agora, a contratação FGV, que são empresas que participaram de grandes empreendimentos para nos ajudar toda essa questão de gestão do projeto. Né? Então, hoje nós estamos aí em 2025, já com início, né, de documentação, já prevendo a construção em 2026. Tá? Fora as licenças ambientais, é um parque, né, de preservação, inclusive o mascote é um tamanduá-bandeira, né, foi identificado, foi catalogado na região, e fora outros animais, onças, tudo que ainda preservam lá, isso faz parte também, essa convivência com a natureza. Né?
Então, aqui são todos os nossos parceiros, né, que nós temos da própria CENEM, da autoridade, todos. Então, esses fazem parte do empreendimento, né, do reator multipropósito brasileiro. O segundo, né, que eu gostaria de destacar é o laboratório de fusão nuclear, né? Então, nós temos cada vez mais ouvido, né, a questão da fusão nuclear. A própria agência internacional tem fomentado congressos, e a corrida mundial é enorme, né? Hoje, praticamente, os detentores de recordes estão sendo disputados, muitas vezes, entre China, Estados Unidos, Coreia do Sul, né? Já prevendo a questão da utilização desses reatores, pelo menos no horizonte nós estamos em 2025, até 2040, né, uma previsão da Alemanha, desses reatores, né, de fusão nuclear já produzirem energia elétrica para entrar no sistema. E nós temos o projeto executivo desse laboratório, vai ser instalado lá junto com o reator multipropósito brasileiro, e é uma responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá? Então, os nossos parceiros, né, que fazem parte desse projeto, que é o Instituto de Física da USP, o INPE, a Universidade Federal do Espírito Santo, né, eles têm tokamaks, né, têm reatores, né, do tipo tokamak, os experimentos tokamak, que fazem parte dessa rede. Essa rede foi publicada agora recentemente pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde o professor Galvão, o professor Sérgio Rezende são grandes entusiastas e apoiadores, né? E a gente já está partindo, né, junto com essas parcerias, com o memorando de entendimentos, inclusive o próximo a assinar agora um com a China, com o Southwest Institute of Physics, que são os recordistas de contenção de plasma, para que eles recebam nossos alunos, professores. Nós recebemos também a vinda deles aqui nas instituições no Brasil que queiram participar desse projeto, já com uma tecnologia, né, de supercondutores que operam em alta temperatura. Esse vai ser realmente a quebra de paradigma, né, para a fusão nuclear. Tá? Aqui, deixa eu ver, tem alguma coisa. Então, na verdade, como eu falei, a Rede Nacional de Fusão Nuclear foi publicada recentemente pelo MCTI. Tá? Nós já estamos indicando os nomes, né, do Conselho Técnico Científico, do Conselho Superior, para aprovação do Ministério. E a ideia realmente é entrar num programa de fusão nuclear e numa Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, que vai 2023 2030. Então, é cada vez mais isso fazer parte do nosso dia a dia como projeto estratégico. Então, alguns dos nossos parceiros, né, aqui, por exemplo, a Universidade Federal do Espírito Santo, né, que tem um experimento tipo tokamak, né, onde aqui é toda a parte de design, né, de uma forma mais helicoidal. Tá? Aqui nós temos o do INPE, né, que fica em São José dos Campos, que também é parceiro desse projeto. Foi desenvolvido, foi construído, projetado totalmente junto com o INPE, né, com os pesquisadores, tudo. E aqui é um desenho dele também, como é que foi feito, todos os resultados, parâmetros tirados, né, já pensando no laboratório de fusão nuclear, qual o melhor modelo, qual o melhor experimento para que seja instalado, né? E aqui é o que nós temos o Instituto de Física da USP, né, que ele fica ali na Universidade de São Paulo, ali ao lado do IPEM, e é hoje o tokamak de maior potência. Inclusive, ele está sendo modificado com a parte de refletores, a parte de bobinas, né, já nesse conceito de supercondutores, né, que operam a alta temperatura, para atingir outros patamares de confinamento de plasma, né? Então, são temperaturas aí de milhões, né, de graus Celsius, né, e qualquer detalhe de erro, né, de campo magnético, você compromete toda a sua estrutura. Tá? Então, realmente, a própria China, em reuniões que nós tivemos lá, eles estão muito claros. Ele falou, fusão nuclear é cooperação, é participação entre os países, né? A gente não consegue fazer
se todos não estiverem unidos para o mesmo propósito. Tá? Essa é uma vista, né, do próprio laboratório. Aqui a gente tem a localização, né, a gente mostrou onde que seriam os laboratórios voltados ao reator multipropósito brasileiro. Ao lado, ali, já está sendo reservada essa área do laboratório de fusão nuclear. Então, a nossa ideia já, como nós já estamos construindo ponte, fazendo arruamento, plano diretor, né, já prevê, né, a parte toda de terraplenagem dessa área, para que a gente já construa o próprio laboratório. Tá? Isso é um projeto de, mais ou menos, o laboratório em si, 300 milhões de reais, e a ideia já sinalizada é via FNDCT. Tá? O terceiro que eu gostaria de lembrar, né, para vocês, que eu acho que é extremamente importante também, é a questão de um repositório, né, de um depósito definitivo de rejeitos radioativos de baixa e média atividade. Né? Então, o Brasil, né, os países que têm o domínio da tecnologia nuclear, do ciclo do combustível, eles têm que ter esse grau de responsabilidade, inclusive nacional e internacional, de ter armazenagem de forma segura, né, desse material. Nós temos nas nossas unidades, aqui no CDTN, inclusive, tem um depósito, né, que recebe materiais que vêm de radioativos de hospitais, de indústria, tudo, mas não é o armazenamento definitivo. Então, nós temos que ter essa responsabilidade de projetar e construir, num curto espaço de tempo, esse empreendimento. Tá? Então, o Centena, né, que é um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de gerenciamento de rejeitos radioativos de baixa e média atividade, está sendo conduzido aqui pelo CDTN, né, pelo grupo do CDTN, a doutora Cássia, o doutor Rogério Mourão. Ele tem a participação também, né, de várias, assim como o RMB, Fusão, várias instituições no país, nacionais e internacionais, como nós vamos ver, e seguindo todo o grau, né, de responsabilidade, né, de armazenamento, e já pensando, né, em instalações, por exemplo, como o Angra 3, que está em construção. Então, uma das exigências, por exemplo, para que Angra 3 entre em operação, é que a gente tenha muito bem sinalizado onde vai ser armazenado esses rejeitos de baixa e média que são gerados durante a operação dessas plantas na produção de energia elétrica. Então, são luvas, filtros, né, são naturais, né, que isso, numa manutenção, que você tenha que armazenar, e o Centena, hoje, é o local ideal. Né? A eletronuclear ela tem depósitos lá, que são iniciais, né, ou intermediários, mas a gente precisaria de um local definitivo. Tá? Então, a ideia é essa, né, ter toda essa questão legal, técnica, social, de atendimento de uma universidade de país, no qual, né, você tem que dominar o ciclo do combustível e tem que armazenar de forma responsável os seus rejeitos. Então, na verdade, ele também é um centro de pesquisa, né, nuclear e ambiental, né, que a gente tem mais ou menos uma visão de como é esse centro, esse armazenamento. É um centro de pesquisa no qual você construiria módulos, né, na superfície. Esses módulos receberiam os tambores já identificados, classificados desse material que venham, por exemplo, das nossas unidades, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, ou de Angra 1 e 2. Né? Então, eles já seriam identificados, né? Quer dizer, cada tambor desse tem um DNA, né? A gente fala tem um CPF, e eles seriam armazenados dentro de estruturas de concreto, né? Na superfície, com toda a questão de cálculo, de engenharia, de percolação, depois de camadas, né? De brita, de argila, e, no final, nós teríamos, né? Um gramado, alguma coisa, como nós vamos ver. Nós conseguimos identificar muito bem lá no Centro Regional de Ciências Nucleares, em Abadia de Goiás, né, que recebeu todo o rejeito radioativo do Césio, do acidente com o Césio 137, e hoje ele está dentro de um parque
ambiental, que foi uma experiência assim, tecnológica, né, um desafio tecnológico muito grande, e é reconhecido mundialmente. Inclusive, em novembro, agora, nós vamos organizar um evento da Agência Internacional de Energia Atômica nesse local. Então, com essa expertise, né, de contato com a comunidade, né, de engenharia, tudo, é um aprendizado enorme que está sendo utilizado, inclusive, pelos próprios coordenadores aqui do CDTN para esse projeto. Existem parcerias internacionais também, com a Espanha, com a França, né, agora com a China também. Para vocês terem uma ideia, eles construíram um depósito desse de baixa e média, prevendo a instalação de 100 nucleoelétricas, né, 100 Angra 1, 2 e 3, aí, já pensando numa visão de futuro, né, como um país aí que hoje os Estados Unidos é o maior em termos de geração nucleoelétrica, né? A China está por volta, acho que do terceiro, quarto, mas a ideia realmente é chegar muito próximo aí dos Estados Unidos, com mais de 100 em operação, né? O estágio que nós estamos hoje, o grupo identificou, né, 5 locais preferenciais para ser esse depósito na região entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Existe uma preferencial que está no estado do Rio de Janeiro. Então, sendo feito todo o trabalho, né, de levantamento geológico, de caracterização de solo, tudo, para que ele possa abrigar. Inclusive, nós já temos tratado, né, com a prefeitura local, né, para um trabalho com a comunidade, para mostrar, né, também os benefícios que uma instalação dessa, que vai ser única aqui na América Latina e Caribe, vai trazer para a região, né? Então, por exemplo, em Abadia de Goiás, né, hoje é a cidade, segundo o IBGE, que mais cresceu no país, né? E todo esse recurso que a Comissão Nacional de Energia Nuclear paga à prefeitura local a título de ressarcimento, ela é revertida em bolsas para os alunos, né, que estão da região, que estão na universidade, no ensino médio, né? Agora nós vamos fazer uma campanha de prevenção de câncer de mama na região, graças a uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, né? Vamos levar a questão de bracterapia para a região, também para câncer de mama. Então, assim, a área nuclear, né, ela acaba arrastando, né, outras aplicações, né, como a gente vê aqui, né? Se a gente falar cada um desses projetos, o que tem de dosimetria aqui, nós vamos ficar o dia inteiro falando, né? Mas é isso, o nuclear traz muito, né, da questão da social, né? O foco é um RMB, é um laboratório de fusão, é um centena, né, para armazenar, mas o arraste é muito grande, né? Então, é isso que a gente tem falado, né? A questão é um centro de pesquisa, né? O próprio CDTN tem organizado reuniões com a comunidade, trazendo empresas de engenharia, mostrando oportunidades de negócio, né? As formas de comunicação, a questão regulatória, inclusive, né, com o IBAMA, com a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a questão também, os locais que foram selecionados também são locais que têm mata, que tem que ter uma preservação, um cuidado com o meio ambiente, né, como existe no próprio RMB e lá em Abadia de Goiás, né? Então, tudo isso o grupo está fazendo e caminhando, né, com relação aos licenciamentos, tanto ambiental como a parte toda radiológica, segurança física, né? E nesse local, é importante a gente mencionar que vão ser armazenados, né, radionuclides com uma meia-vida até 30 anos. Então, o nosso padrão, né, o nosso limite seria o Césio-137. Então, tudo que está abaixo, nós poderíamos armazenar, desde que classificados, identificados, né, provenientes já dessas instalações, né, da eletronuclear, das nossas unidades de hospitais e indústrias, né? Tá? E para o outro desafio que nós vamos ter que começar a pensar já, inclusive foi um dos temas tratados na Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica, é a questão dos meia-vida acima de 30 anos e a parte de combustível nuclear, né? Então, a gente tem que dar uma destinação final para esse material, né? Como países que estão muito avançados na área, principalmente em geração de energia elétrica, já têm muito bem definido como armazenar
em depósitos, em geológicos, tudo, esses combustíveis, né? Então, é uma outra decisão que o país precisa tomar. Tá? Então, nós estamos nessa fase de negociação com prefeitura, buscando financiamento, apoio com a eletronuclear, né? Empresas de engenharia, como a Amazul, nós temos buscado, Tractibel, quer dizer, tudo isso o grupo está se dedicando, inclusive de experiências com os outros projetos estratégicos que nós já temos, né? Então, aqui, para as senhoras e senhores terem uma ideia, como é que está hoje armazenado esse material nos depósitos de Angra 1 e de Angra 2, né, todos identificados, todos catalogados, tudo. E impressionante, né, quando a gente leva, geralmente, as autoridades municipais para conhecer, né, até para mostrar, nós já levamos, né, o prefeito, os secretários, até Angra, e levamos também a Abadia de Goiás, né, para mostrar a convivência, né, por exemplo, o depósito já definitivo, como é que é a harmonia com a questão do meio ambiente, né? Então, lá você circula pelo parque em Abadia de Goiás, você encontra siriema, encontra outros animais lá, onça, tudo, e convive de forma harmônica. Inclusive, é um parque aberto à visitação, caminhada, tudo. Então, é isso que nós queremos para o Centena. E interessante também, uma coisa que nós sempre comunicamos, né, com o prefeito e a equipe, é que um trabalhador aqui, né, nessa instalação, por exemplo, ele recebe, em termos de dose absorvida, menos do que uma tomografia, né? E isso realmente impressiona, né, o nível de responsabilidade. Os stakeholders, né, como eu falei, todos esses projetos que a gente tem comentado, existem várias parcerias, né? Aqui a gente observa a Universidade Federal de Minas Gerais, né? A própria FAPEMIG, aqui na região, e outras, né? Unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear e outras aqui. Então, ninguém faz nada sozinho em projetos estratégicos. Tá? E o último que eu gostaria de comentar com vocês também está aqui no CDTN, é o Granioter. Inclusive, com essa questão de terras raras, né, o CDTN tem sido muito procurado pela ANB, por mineradoras, tudo. Como é que esse empreendimento, o Granioter, que vai ser um laboratório, inclusive especializado em caracterização, desenvolvimento de processos, tudo, pode contribuir com esse desafio que o país tem que enfrentar, em função de toda essa questão da transição energética, de baterias, né, e outras aplicações, a parte de supercondutores, né, em temperaturas que trabalham em temperaturas mais altas, né. Então, terras raras realmente é a palavra-chave aí para esse desenvolvimento. E, na verdade, o que o projeto, né, que está sendo, inclusive, discutido bastante com a doutora Menônia, o Lameiras, aqui do CDTN, né, como nós vamos fazer com esse projeto, esse laboratório, que já tem recursos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, praticamente 43 milhões, ele pode unir, né, a academia, né, e a parte da indústria, né? Então, na verdade, pegar projetos, né, que envolvam terras raras, minerais estratégicos, e transformar, por exemplo, em TRLs mais baixos, né, um grau de desenvolvimento tecnológico mais baixo, até 2, passar o chamado Vale da Morte, né, na inovação, né, seriam 3, 4, 5, 6, e chegar num TRL de 7, que você tem a tecnologia disponível. Tá? Então, a ideia é justamente essa, né? Ele está sendo construído aqui no CDTN, com recursos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, voltado a materiais avançados e minerais estratégicos, né? Onde a gente tem toda a parte de P&D, que você gere startups, spin-offs, né? Foi feito várias chamadas públicas, aí, onde várias empresas participaram, já teve vitoriosas aí, que estão trabalhando com ideias, né? E também a questão das parcerias público-privadas, estratégicas, tudo, e marketing também, atrair grandes empresas nacionais, internacionais, né, para esse empreendimento. Tá?
Então, a gente já tem esse recurso disponibilizado pelo Ministério, uma parte já foi cedida, né, para a construção do próprio prédio, da infraestrutura, e outra parte vai ser em equipamentos, né, que vão ser comprados de acordo com os interesses, né, dos nossos stakeholders, dos nossos parceiros, para que ele possa, né, e que possa ter realmente aquela figura lá, ser uma ponte, né, que ligue pesquisa, desenvolvimento e inovação ao mercado, a tecnologias, né, que o país tanto precisa, principalmente em terras raras, né. Então, aqui a gente observa o amplo espectro, né, que a gente vai possibilitar com esse projeto, toda a parte de grafeno, nanomateriais, toda a parte de minerais estratégicos, né, a parte de engenharia e de ciência voltada a estudos de superfície, estruturas, né, de fotônica, tudo, né. Então, realmente, é trazer, né, a questão da academia junto com a indústria por meio da inovação, né, trazendo também a questão de spin-offs, deep techs, a parte toda de startups e tudo. Tá? Então, já tem sido feito um trabalho grande aqui pelo CDTN, né, com relação a essas chamadas públicas, né, consultas a todos aqueles parceiros lá de como realmente montar esse laboratório que tenha esse grau, né, de comprometimento, né, com resultados, com inovação. Tá? Então, tudo isso está sendo feito aqui também no CDTN. Então, assim, esses são 4 só. Eu acho que, se a gente pensar, tem muitos outros aí, né, aqui no próprio CDTN, nas outras unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear, dos parceiros da área nuclear, no LabGene, ProSub, a parte de enriquecimento de urânio para fabricação de combustível, Angra 3. Então, assim, a área nuclear realmente é muito apaixonante, né, para quem está há muitos anos na área e sabe muito bem. Tem muito mais, acho que, transpiração do que inspiração, né, que é isso que a gente precisa. E os resultados estão aí. Né, e eu acho que esse congresso, esse simpósio internacional, tem muito a ver do que tudo isso que nós falamos. Né? Se a gente pegar todas essas linhas, com certeza, né, a gente identificaria como a questão da desometria, né, de estado sólido, pode contribuir com várias das áreas aqui que a gente citou. Tá? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção e estamos à disposição de todos aí. Obrigado. Agradecemos la excelente presentación del doctor Wilson. Preguntas, tenemos tiempo para 1, 2 preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. De este lado. Não. Hola, hola, hola. Ei. Ok. Como é que é o seu nome? Tiago. Oi, Tiago. Então, como a gente falou, a área nuclear, né, ela tem… A gente falou, por exemplo, de 4 aqui, de grandes projetos, né, de arraste. Mas existe, sim, né, todas outras áreas, por exemplo, da área de saúde, de indústria, agricultura e meio ambiente, que a Comissão Nacional de Energia Nuclear e as próprias unidades, elas trabalham. Né? Por exemplo, a gente está agora desenvolvendo um outro projeto, né, que eu vou comentar algum,
instalação de um SPECT-CT, né, numa unidade móvel, né? Então, esse é um projeto que é recente, vai começar agora em janeiro de 2026, do qual tem o financiamento do Ministério da Saúde e da Agência Internacional de Energia Atômica. E, junto, nós temos a iniciativa privada, que é uma empresa que vai fabricar essa unidade móvel, que ela tem experiência já em fabricação, e a Siemens, a GE e a Eckert Ziegler estão fazendo propostas, desenvolvendo em conjunto, né, para que esse projeto se torne uma realidade, a gente consiga atender, por exemplo, regiões mais distantes, onde você não tem, por exemplo, medicina nuclear, né? Nós temos outro projeto, por exemplo, de próton-terapia, né, que é um projeto que foi assinado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e as unidades, né, os parceiros, com uma fundação no Rio de Janeiro para a instalação de uma próton-terapia no Rio. Então, a gente vai precisar muito de dosimetria, vamos precisar muito de desenvolvimento, porque o acelerador de prótons, né, ele precisa também ter junto essa questão de dosimetria, né, de pesquisa e desenvolvimento, implantação, por exemplo, muitas vezes em semicondutores, né, para estudos de eletroeletrônica. Quer dizer, é um leque enorme, né, com relação a essas possibilidades, né? Eu sei que, por exemplo, né, o Ministério da Saúde também está desenvolvendo uma campanha de instalação de 40 equipamentos de teleterapia, né, por acelerador. E, muitas vezes, a Comissão Nacional de Energia Nuclear e as unidades, né, e a própria Autoridade Nacional de Segurança Nuclear têm apoiado o Ministério nesse desenvolvimento. Então, realmente, o leque é muito grande, né? A gente acho que tem espaço, né, e precisamos de gente, realmente, para ajudar o país, né, a ter toda essa tecnologia, e quanto mais nacional possível, melhor. Tá? Obrigado, professor.